Agora sim, boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço pela presença, à comunidade piauiense, à comunidade UFPiana, que está presente nessa sessão, aos artistas picoenses que nos acompanham, aos professores e estudantes da educação básica, aos curadores e mantenedores do Museu Oswaldo Albano, aos membros da AMOA, muito obrigado pela presença de todos. Estamos agradecidos por terem aceitado o convite e por estarem conosco nessa noite, momento em que iniciaremos as atividades programadas para a edição de 2021 da Semana Nacional dos Museus, o Museu Oswaldo Albano. Tal como nos informa a curadora do museu, a professora Maria dos Remédios de Moura Albano, a Semana dos Museus é uma temporada cultural que ocorre todos os anos sob a coordenação do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, com a finalidade de comemorar o dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus. A cada ano, o Conselho Internacional de Museus sugere um eixo temático, em torno do qual os museus participantes organizam suas programações culturais. Esses eventos têm se tornado uma excelente oportunidade para que a comunidade compreenda o papel dos museus e amplie os seus diálogos com o passado. Por isso, nós defendemos o potencial educativo e transformador desses espaços culturais, ainda tão carentes de recursos e apoio público. Parabenizo, como cidadão brasileiro e residente em Picos, os esforços de todos os membros da AMOA, Associação dos Amigos do Museu Oswaldo Albano, e de seus mantenedores, Albano Silva, que é curador e diretor do Museu Oswaldo Albano, Maria da Conceição Silva Albano, curadora e presidente da AMOA, e a Maria dos Remédios de Moura, curadora e membro da AMOA. Todos muito atenciosos, acolhedores, solícitos em relação aos projetos educacionais que nós, representantes da Universidade Federal do Piauí, propomos ao museu desde 2017. Destaco que a parceria entre a Universidade Federal do Piauí e o Museu Oswaldo Albano tem oportunizado aos nossos estudantes, graduandos, sobretudo do campus de Picos, compreender a função social dos museus e seu relevante papel na construção de sentidos ao passado, no refinamento da consciência histórica, indispensável para que os sujeitos se posicionem no presente como cidadãos atuantes em seu meio social. O eixo temático proposto aos museus neste ano, 2021, é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. É um convite para que se reflita a respeito dos museus que queremos no amanhã. Olha aí o papel da consciência histórica. E o Museu Oswaldo Albano, assim como nos anos anteriores, não poderia ficar alheio a este movimento nacional em prol da cultura. Atualmente, o Museu Oswaldo Albano abriga um rico acervo que contribui para pensar a história de Picos, sobretudo suas experiências político-culturais, além de artefatos arqueológicos importantes para indagar o passado da região, e uma biblioteca com títulos muito particulares. Convém lembrar que esse espaço cultural surgiu da ideia e da luta do professor que lhe deu o nome, Oswaldo Albano, um intelectual não só entusiasmado pelo conhecimento, mas também preocupado com a formação cultural de seus conterrâneos. Após o falecimento, o grupo AMOA assumiu a responsabilidade pela gestão desse espaço cultural, o que vem ocorrendo mediante a ampliação de parcerias e apoio interinstitucional, que é fundamental para o fortalecimento dos diálogos hoje, né, para que os diálogos hoje resulte em frutos amanhã. E nessa noite, com a
disposição de dialogar conosco e socializar suas experiências como historiadora, especialista em museologia, nós recebemos a professora doutora Áurea Pinheiro, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e cabe aqui fazer uma pequena apresentação da trajetória acadêmica dessa professora. A professora Áurea Pinheiro é doutora em mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, Portugal, onde se especializou em museologia. Professora da Universidade Federal do Piauí e da Federal do Delta do Parnaíba, coordenadora do programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia, pesquisadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e, atualmente, desenvolve pesquisas e estudos em museus e museologia, artes, educação, patrimônio, políticas públicas, cinema documentário, e é sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu destaco também que a professora Áurea produziu inúmeros livros, capítulos de livros, artigos acadêmicos, entre os quais eu destaco o artigo mais recente, intitulado O Museu de Arte Sacra de Oeiras, no sertão do Piauí, nordeste do Brasil, publicado pela revista Museologia e Interdisciplinaridade, em 2020. Recentes produções também são aquelas em que ela organizou livros a partir de diferentes eixos temáticos: patrimônio e cultura negra, patrimônio arqueológico e cultura indígena, entre muitos outros títulos. Então, trata-se de uma professora muito ativa que tem feito publicações muito importantes para entender esses espaços culturais, dialogar com esses espaços culturais. Eu sugiro que façam as leituras, já que temos a oportunidade hoje de dialogar com uma professora, pesquisadora, escritora atuante. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. É um prazer conhecê-lo, né? Agradeço pela generosa apresentação, né? Assim também pela apresentação que fez do museu, Osildo Albano, a quem eu agradeço em nome da sua equipe, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje, nesse dia que é tão importante, nesse mês, na verdade, né? Destacando esse dia, que é o Dia Internacional dos Museus, né? É o dia em que se comemora este equipamento cultural que indiscutivelmente tem o maior valor nessa sociedade de comunicação, da informação. Então, eu passo agora a ler, né, um texto que eu escrevi exatamente propositalmente para este encontro, para essa conversa com vocês, que eu chamei aqui de como estamos a nos recuperar e reimaginar, né? Dentro desse tema trazido aqui para nós pelo Conselho Internacional de Museus e no contexto da 19ª Semana Nacional de Museus, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, né? Quer dizer, é uma questão-problema que nos é colocada exatamente para pensarmos o nosso papel na contemporaneidade. Então, eu começo com uma citação da museóloga portuguesa Ana Carvalho, que é curadora de um blog que eu sugiro, que chama No Mundo dos Museus. Então, diz a Ana, abre aspas, a crise pandêmica evidenciou que, de uma forma geral, os museus não estão preparados para esse passo. Não conseguem construir uma estratégia que use o digital como forma de beneficiar a sua missão. Sinto, neste momento,
que existe um enorme apetite para voltarmos à experiência física diante de um cansaço do digital. Os museus têm agora a oportunidade de voltar a garantir essas experiências únicas e autênticas no espaço físico. Mas a ideia do digital não vai acabar, não vai desaparecer. É como se houvesse uma expansão do trabalho dos museus e é preciso capacitá-los para essa tarefa. Em Portugal, nos museus nacionais, as equipes são pequenas e envelhecidas, com poucos recursos, alguns com poucas competências na área digital e infraestrutura obsoletas. A ideia de fazer cada vez mais com menos recursos não é possível para um trabalho de continuidade e de comunidade nos museus. Existe uma necessidade de maior cooperação com outras entidades para transferência de conhecimentos, um investimento nas tecnologias de informação, a possibilidade de criar projetos piloto, a ideia de uma promoção do acesso através do investimento da digitalização de nossos acervos. E mais do que digitalizar, pensar em histórias que podemos contar com as nossas coleções. Isso implica reconhecimento das nossas fragilidades e de políticas públicas assertivas. Em maio de agora fecha aspas e falo eu. Em maio de 2019, também em Portugal, o grupo do projeto Museus no Futuro iniciou suas atividades sem que imaginasse concluir o trabalho com a necessidade imperativa do uso de máscaras aos visitantes dos museus, com a delimitação de distâncias de segurança, limitações ao acolhimento de grupos escolares, criação de sentidos únicos de visita, dentre outras regras, como restrições no manuseio de equipamentos interativos. Foi nesse contexto que o relatório daquele grupo foi elaborado, com o encerramento dos museus e sua posterior abertura gradual aos públicos, que é o que está acontecendo hoje na Europa e nos Estados Unidos, com os cuidados sanitários requeridos pelo contexto da crise pandêmica em escala mundial. Em 2018, a Oi Futuro contratou uma pesquisa que denominou Museus Narrativas para o Futuro, que incluiu análise de relatórios internacionais sobre tendências relacionadas aos museus. Foram realizadas entrevistas com um grupo de 6 especialistas em museologia, patrimônio, educação e história. Foram ouvidos 600 brasileiros, frequentadores e não frequentadores de museus, de várias condições sociais, econômicas, de todas as regiões do Brasil, durante o segundo semestre de 2018. O processo incluiu ainda grupos focais em 5 capitais: Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Belém, que trouxeram informações qualitativas sobre o perfil comportamental do público de museus e uma visão sobre a experiência digital com os museus no país, no Brasil. Uma das conclusões que a pesquisa trouxe foi que a relação da maior parte dos brasileiros com o museu nasce na escola, o que muitas vezes contribui para uma visão de que os museus são locais de regras rígidas, onde não se pode tocar em nada, nem fazer barulho, e onde a aprendizagem ocorre de forma passiva, tendo como objetivo a transmissão de conhecimentos a serem cobrados em provas. No levantamento, 55% dos entrevistados disseram ter tido o primeiro contato com os museus em excursões escolares. O estudo aponta ainda para a necessidade das instituições colocarem a criança no centro do dia a dia do museu
investirem na preparação dos professores e na participação das famílias, incluindo-os todos nos movimentos de criação e recriação do museu, para que a comunidade se veja representada no espaço museal, para que a comunidade se veja envolvida na pesquisa, na documentação, na produção de conhecimento e na sua comunicação. Hoje, 18 de maio, celebra-se o Dia Internacional dos Museus. Este ano, 2021, com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Vivemos momentos de incertezas, dúvidas e interrogações. Uma crise sem precedentes na história. Imperativa, portanto, a atenção aos cuidados sanitários requeridos pelo contexto de crise pandêmica provocada pela Covid-19, que nos impõe um afastamento físico e fragiliza as nossas relações interpessoais, o que inclui as relações familiares, comunitárias. Perguntamos, então, como viver neste tempo presente? Como garantir e potencializar o papel dos museus hoje e no futuro? O que estão e podem fazer os pequenos museus, com e para as pessoas nas comunidades onde estão situados, onde atuam? Como fazer a transição do presencial para o virtual? Como permitir o acesso e democratizar os patrimônios dos territórios onde essas comunidades habitam? Como os museus de comunicação estão a enfrentar essas questões? Como estão a se recuperar, voltar gradativamente às suas atividades? Como estão a se reimaginar? Como são os desafios, ou quais são e como são os desafios e enfrentamentos dos museus nos dias de hoje? Museus de tipologias variadas, com missão, vocação e visão diversas, grandes, médios e pequenos, com equipes profissionais que necessitam de formação no saber fazer cotidiano, na pesquisa, na documentação, na salvaguarda, na comunicação de acervos patrimoniais, institucionais ou operacionais. Esta última categoria de acervo presente nos museus de território, de comunidade, geridos com as comunidades locais. Desde sua invenção, que os museus e suas equipes enfrentam desafios de toda a ordem, intensificados no ano passado, 2020, com uma crise de saúde em nível planetário. Os museus ficaram fechados ou com acesso reduzido de seus públicos. Mesmo antes da pandemia, muitos museus já trabalhavam o espaço digital, seja por sua natureza, como é o caso do Museu da Pessoa, seja como estratégia de comunicação. Vivemos imersos na sociedade da comunicação e informação. Não conseguimos dar conta da quantidade de conteúdo disponibilizado. Mas há ainda muitos problemas de acesso e democratização dos conteúdos online, em uma conjuntura que nos revelou com mais transparência as desigualdades sociais, o que inclui o acesso ao mundo online. Sentimos falta do espaço físico, do encontro e da comunicação presencial, de olhar uns para os outros no mesmo espaço físico, onde podemos realizar trocas, interações, potência, vontade e esperança, perspectiva de agir e transformar. A realidade dos museus brasileiros no mundo atual, diante da nossa conjuntura, é difícil, é turva mesmo. Falta-nos recursos financeiros, políticas de fomento à cultura e aos museus. As equipes são pequenas, embora versáteis, mas faltam-lhes formação em habilidades e competências para lidar com os suportes comunicacionais. As infraestruturas dos museus não estão preparadas para enfrentar os desafios do mundo digital, como já dizia a Ana Carvalho. Há museus sem acesso à internet, há comunidades inteiras sem acesso à internet. Claro, deve estar que a ideia do digital não vai acabar. Temos que nos reimaginar, reinventar ou reinventarmos nesse novo tempo.
Dobramos ou triplicamos o nosso fazer cotidiano, o nosso fazer museal. Com menos recursos ou quase nenhum, temos que fazer mais, temos que continuar e seguimos por acreditarmos na potência do museu como espaço social, cultural, educacional, político, espaço de resiliência e, sobretudo no Brasil neste momento, de resistência. Precisamos criar redes, cooperar uns com os outros diante dessa realidade em rede. Conectada, precisamos estar hiperconectados em um mundo onde o trabalho de comunidade de museus é necessário. De transparência e de transferência, ou melhor, de transferência de conhecimentos, habilidades, competência, investimentos em tecnologia da comunicação e informação, investimento em documentação e na digitalização dos acervos, sem descurar de contar histórias, narrar memórias a partir de nossos acervos. Os museus são espaços de criação, de afetos, são laboratórios de pesquisa, documentação, salvaguarda e comunicação. É esta a cadeia operatória da ciência museológica. De comunicação de seus patrimônios, patrimônios que têm detentores dentro das comunidades que precisam participar desse processo de construção dos museus. Criar formas, precisamos criar formas de sustentabilidade, de inserção no mundo com a participação, temos que participar desse momento, dessa transformação digital. Cuidar de nossas equipes e públicos para garantir a nossa integridade física e mental. Para a museóloga portuguesa Clara Camacho, em entrevista ao blog já citado, No Mundo dos Museus, de curadoria da Ana Carvalho, como eu já me referi, né, o que ela vai dizer, né, o que vai dizer a Clara, é que nesse momento atual, o trabalho em rede, o trabalho em rede é uma tendência organizacional do futuro, e nos informa, abre aspas, no que respeita à participação, é cada vez mais notório que as fatias significativas da população gostam não só de ver e contemplar as obras de arte, mas também de agir e participar em programas em que sejam ouvidas, sejam através da curadoria de exposições de curta duração, seja a participação de grupos consultivos, ou até em situações de governança participativa que estão a ser experimentadas em alguns museus do mundo. O museu tem que ser uma casa para todos, e uma casa para todos pensarem, sobretudo naquelas casas e naqueles museus, né, em que é relevante que a sociedade participe, que a sociedade e a comunidade participem dos processos de gestão desta casa, que deve ser uma casa habitada. Os cidadãos com literacia digital, cada vez mais elevada, vão exigir formas mais interativas de atuação dos museus. Fecha aspas. O que vislumbramos, então? O que vislumbramos é uma interface cada vez mais intensa entre o físico e o digital, entre o físico, presencial e o virtual. Não acredito, como Clara Camacho, no desaparecimento das experiências presenciais. Acredito sim em vivências museais em espaços abertos, em roteiros interativos e criativos, roteiros de extensão do museu físico, territórios sustentáveis, construídos esses roteiros para que a gente pense em territórios sustentáveis que precisam ser experienciados, contemplados, tomados como referência de boas práticas, como já fazemos com os museus de território e os ecomuseus. Os museus, então, a partir dessas reflexões, são instituições dinâmicas. Precisamos criar estratégias e sinergias. Temos que rever as nossas instituições, dentro das nossas instituições, a nossa missão, vocação, visão, mas fazer isso de forma participativa e colaborativa, com profissionais, públicos, amigos dos museus, comunidades, sociedade, agentes públicos privados.
avaliarmos juntos perspectivas, impactos e propor encaminhamentos, atentarmos para as questões que dizem respeito a todos nós na condição de membros de instituições museais, que diz, dentro dessas instituições, trabalhamos com gestão e planejamento, documentação, construção de parcerias públicas e privadas sociais, parcerias comunitárias, a questão da acessibilidade físico-digital e cognitiva dos mais variados públicos, ações educativas e culturais em um mundo atravessado pela transformação digital. Notamos que há, então, uma necessidade das equipes estarem em constante formação, aperfeiçoamento. Falamos aqui de meios, de recursos e de agentes. Políticas públicas, efetivação, valorização das que já existem, dá um freio no desmonte das políticas de cultura e de museus neste mundo atual no Brasil. Consideramos que a transformação digital no mundo atual atravessa as nossas atividades e exige nossa capacitação, proposição de ações educativas e culturais inovadoras e com recurso às tecnologias da comunicação e informação. E não só nesse programa, né, do plano museológico das nossas instituições, deve estar contemplado essa formação, né, mas também a pesquisa, a documentação e a gestão dessas coleções, como já nos referimos aqui, com medidas de pesquisa, documentação e salvaguarda de nossos acervos nas relações que estabelecemos com os nossos públicos. A temática sobre o presente e futuro dos museus não é recente. Muitos estudos e intervenções nos instigam a fazer reflexões, a nos reinventar com resiliência. Talvez, no cenário presente, seja um dos mais desafiadores que já enfrentamos, que já tenhamos vivido. Nos deparamos com um cenário que exige distanciamento físico, mas precisamos criar espaços de sociabilidade. Temos que estar atentos aos cuidados de higiene, segurança sanitária, seguir as orientações das autoridades de saúde, que normatizam as medidas de segurança para acolhermos os públicos, o que inclui adaptarmos os espaços físicos, trabalharmos com atividades ao ar livre, e isso impõe desafios para as nossas coleções, exposições, projetos e ações que estão contidas nos nossos planos museológicos. Isso é um outro desafio para os museus no Brasil, não só para os museus no Piauí, mas para os museus no Brasil. É a ausência de planos museológicos, é a ausência de museólogos dentro dos museus. Então, isso tem que ser algo imperativo. Estamos a criar, então, né, métodos e técnicas de trabalho com nossas equipes no mundo incerto, né? Este é o mundo incerto que nós nos deparamos, né? E aí fala novamente a Clara Camacho, abre aspas. Num ambiente participativo e colaborativo, em que crescentemente os museus e os monumentos trabalham com a sociedade e não para a sociedade, estas instituições são agenciadoras de mudanças de atitudes e reconhecem que algumas pessoas não querem apenas ver ou contemplar, mas também fazer e interagir, tomando as coleções como ponto de partida para fruições múltiplas e enriquecedoras. O bem-estar está intrinsecamente relacionado com as noções de acesso, de pertença, de inclusão, de liberdade de expressão. Sobre outro ângulo, importa assinalar que os museus, em particular os museus de arte, continuam a construir, para muitos, um lugar de contemplação e de reflexão, em contraponto à velocidade da vida cotidiana, na senda dos movimentos slow ou detox, isso ao mundo digital, associado ao mundo digital. Para outros, em particular, os nativos digitais, a fruição poderá estar permanentemente associada ao uso das tecnologias e à expansão das suas múltiplas possibilidades de mediação. Fecha aspas. E aí, o que nós podemos pensar é que devemos considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Há uma infinidade de modos de ser e de existir. Narrativas, histórias, memórias que recolhemos, que registramos no trabalho cotidiano em comunidades,
diversas. E no nosso caso, em particular, um trabalho que realizamos, né, desde o começo desde o começo desse século XXI, saindo do sertão e seguindo aqui para o litoral do Piauí, né, do sertão Oeiras para o meio norte do Brasil, aqui na área de proteção ambiental Delta do Parnaíba, onde construímos com e para as comunidades um museu de território, um museu de comunidade, né? O Museu da Vila, que está dentro de uma vila, Museu da Vila, por quê? Porque está dentro de uma vila de pescadores artesanais, a Vila Baio Coqueiro da Praia, no município de Luiz Corrêa, um dos 10 municípios que integram a área de proteção ambiental. Então, o que temos feito aqui? Realizamos uma série de estudos e intervenções, e começamos esses estudos e intervenções ainda em 2008, né? E resolvemos, então, construir uma equipe de profissionais da museologia e de outras áreas do conhecimento e criar aqui nesse território um mestrado profissional em museologia, por acreditarmos que era preciso que houvesse para esse território rico e complexo em patrimônio natural e cultural, pesquisa, documentação, conservação, salvaguarda e comunicação desse rico acervo. Então, era preciso formar equipes. E como formar essas equipes? Neste mundo, né, em que nós precisamos agir com rapidez, a considerar a rapidez da modernização, a rapidez da modernidade, a rapidez da globalização que tudo uniforma, que tudo torna uniforme. Então, o nosso trabalho com os patrimônios em museologia tem tido esse sentido de permitir que as comunidades participem das mais variadas formas do processo de educação, né? Desse processo de formação, que lhes garanta a apreensão dos sentidos, de valores culturais próprios de seu cotidiano, pois acreditamos que a participação ela permite interações com as demais dimensões da vida comunitária, de geração e operacionalização de situações de aprendizagem com base no território regional e local. E veja que trabalhar com patrimônio cultural, seja ele material, imaterial, trabalhar com o patrimônio das mais diversas tipologias, categorias, né, tem se revelado, né, de extrema importância, eficaz mesmo, quando se constrói os inventários participativos com os alunos nas escolas, formando profissionais, como nós formamos aqui no campo da museologia, profissionais de várias áreas do conhecimento, né? Traz exatamente esse repertório, né, de conhecimento regional, de conhecimento local e, sobretudo, esse despertar, essa sensibilização para a valorização, né, para a valorização do lugar, das histórias, das memórias e, sobretudo, despertar para a necessidade da proteção do planeta. Nós vivemos um momento de crise em dimensões planetárias, nós vivemos um momento das alterações climáticas que tem provocado uma série de mudanças no nosso planeta, que aí seria uma outra fala, né? Então, ao longo desse percurso, do sertão para o litoral, nós temos avaliado uma série de conceitos, estudado, pesquisado, avaliado, fazendo agir esses conceitos nos territórios, conceitos que estão focados na educação, com ênfase no papel que exerce os patrimônios e os museus como instrumentos de construção de territórios sustentáveis. Museu entendido não como o museu como lugar de coisa velha, né? Mas museu entendido como fórum de debates e de conquistas cidadãs. No caso de nossos estudos aqui na área de proteção ambiental, com o projeto Ecomuseu Delta do Parnaíba, né, e com o Museu da Vila, tem sido exatamente no sentido de valorizar essas histórias, essas memórias, esses patrimônios, né, esses lugares, essas celebrações, essas festas, essas formas de expressão. Mas isso não é tão fácil. Enfrentamos desafios de toda a ordem, e temos trabalhado com a construção dos inventários participativos do patrimônio cultural de natureza imaterial. Temos trabalhado com comunidades ribeirinhas, praieiras e deltaicas.
em um território, né, em que nós estamos propondo um conceito de museu, que é um conceito contemporâneo, crítico, inovador, participativo, né? Na verdade, um museu como uma casa, o museu como uma casa habitada, como um espaço de intervenções educativas, de processos educativos, né? Com o uso, obviamente, dessas metodologias participativas, colaborativas, que permitam, sobretudo, esses diálogos, que são mediados entre o saber leigo, desses senhores do ofício, né? Pescadores, rendeiras, enfim, né? Com o saber científico, técnico. Na verdade, o que fazemos, para citar a expressão feliz do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, uma ecologia dos saberes, que nos faz pensar em uma museologia da emancipação, uma museologia da resistência, da resiliência, construir com e para as pessoas um museu que seja emancipado, um museu aberto, um museu liberto dos conceitos, cânones e paradigmas tradicionais. Então, a partir dessas inferências, nós acreditamos nessas interfaces, né? Por ser educadora, né? Sobretudo, acredito nessas interfaces da educação com os museus e com o patrimônio. E agora, estamos diante dos mais diversos desafios desse tempo presente. Como mediar, então, esses processos educativos nesse processo de transição do presencial para o digital? Né? Como facilitar, né, ou como criar estratégias para que possamos, então, permitir, né, essa atribuição de sentidos das comunidades pelos seus patrimônios. Quais estratégias criar para construirmos um conhecimento pertinente, para usar a expressão do Edgar Morin, né? Essa do conhecimento pertinente, né? Que enseje a identificação, a compreensão, a incerteza, a percepção de nossa fragilidade humana, né? E também a nossa condição planetária e, sobretudo, a nossa responsabilidade uns com os outros. Então, dentro dessa sociedade da comunicação, é preciso informar e formar, como nós estávamos dizendo desde o começo aqui da nossa fala, né? É preciso informar e formar, permitir que se traduza a realidade, que se reflita sobre o ato do conhecer, perceber nossos erros e equívocos, ilusões na reconstrução das dinâmicas das relações humanas, das lógicas sociais, entender que o conhecimento é uma tradução e não um reflexo da realidade, que nos permite a reconstrução, a percepção de reconstruir traduções, construir discursos sobre uma realidade, como essa atual, que é tensa, confusa, conflituosa. Devemos apostar, investir no conhecimento pertinente, para não apenas uma parte, mas o todo. E aí veja que o Edgar Morin ele constrói a tese, não é, da complexidade dos saberes. Então, é dentro dessa perspectiva que nós temos construído os nossos estudos nesse território. Defendo que devemos atribuir sentidos ao que fazemos no dia a dia em nossas instituições museais, que nos permitem compreender e fazer compreender que somos seres históricos e culturalmente elaborados, aceitar que somos um fragmento do mundo atual no qual vivemos, né, do planeta que habitamos, um complexo entre comunidade e sociedade, suas interações, somos múltiplos, com uma complexidade indecifrável, imersos em múltiplas culturas e identidades. É preciso que percebamos a nossa individualidade na complexidade das relações humanas em uma sociedade diversa e singular. Atribuir sentidos aos patrimônios é compreender a nossa condição humana, compreender a diversidade de explicações, sobretudo, compreendermos uns aos outros, realizar a condição humana, colocar-se no lugar do outro, uma difícil tarefa em uma sociedade individualista. Ter consciência de nossa condição planetária em um mundo globalizado, imerso em informações velozes que não conseguimos processar e organizar. A degradação do planeta é um fato.
mas é difícil conhecer o planeta. Portanto, conheçamos a nossa casa. Conheçamos a nossa rua, bairro, escola, o nosso museu. Por perceber, né, precisamos, então, perceber os problemas aos quais estamos amarrados, próximos uns aos outros. E aí temos a ameaça ecológica no nosso quintal. Problemas, né, marcados pela destruição dos laços comuns solidários. Temos responsabilidade, indivíduo, sociedade, né? Então, temos que tentar resolver essas questões e temos que começar pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso museu. A saída, portanto, é a responsabilidade comum. Consciência, cidadania e responsabilidade recíprocas. É preciso pensar na formação, no diálogo sociedade, universidade e comunidades diversas. Poderíamos nos indagar por que, numa aldeia de pescadores na Finlândia, cada aldeia dessa quer ter o seu museu. Provavelmente porque há sentimentos de identidade cultural fortes, que suscitam nos residentes o desejo de salvaguardar seus patrimônios. As razões podem ser de toda a ordem, desde as afetivas, as ligadas ao temor de perderem seus objetos, seus documentos, que guardam memórias ancestrais, valiosas para as pessoas. Há, portanto, motivação, identificação e pertença. É possível crer que, ao gerirem, ao pensarem neste museu, um museu de território onde vivem, o considerem como seu. É preciso considerar o museu como seu, a sua casa, o lugar que você habita, que guarda as suas memórias, as suas identidades, né? Diferentemente daquele museu, aquele museu que é um museu que está fora da comunidade, né? Ele está na comunidade, mas ele está fora da comunidade, porque ele tem uma administração profissional que é distante dessa comunidade. Então, eu vou partindo para o final e dizendo que é inegável a função social que exercem os museus na sociedade contemporânea. Sobretudo se entendermos esses museus como espaços de sociabilidade, esse fórum de debate, de troca de saberes, de experiências, de práticas, de afirmação de identidades, espaços vividos cotidianamente, né? E defendemos esses espaços, né, com os seus produtores, né? Os produtores dos patrimônios, os detentores do patrimônio, do conhecimento, de sua transferência, os museus como esses lugares educativos que constituem e que fortalecem o trabalho das memórias individuais e coletivas, essa memória social. Os museus nos diversos territórios forjam os vínculos das pessoas umas com as outras. São lugares de interlocução comunitária, formados por pessoas que pensam a cultura como elemento econômico e sustentável. Os museus, enquanto equipamentos culturais, devem estar com e para as pessoas, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das populações, em particular daquelas que vivem, que habitam os territórios onde estão situados. Considero, então, o museu como a casa habitada. Caso façamos uma referência à Casa das Musas. Digo que desejo não uma casa das musas, mas uma casa habitada pelas musas. Um laboratório, observatório, espaço educativo, um lugar de participação social e política de nosso tempo. Não apenas um lugar de memória, como pensa, como na feliz expressão do Pierre Nora, mas de trabalho de memórias, né? Como já vai falar o idealizador do conceito de memória, Maurice Halbwachs. Um espaço habitado por todos e em todos os tempos. Espaço real, espaço imaginário. Um lugar que considera o ser humano e sua realidade cultural, social, política e histórica, né? Que represente a complexidade dos saberes, das formas de ser, viver e existir, passadas e presentes, que nos permita resistir na construção de um mundo livre, de um mundo solidário. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim?
Professora, nós que agradecemos pela palestra, sensível, propositiva no que diz respeito ao papel do museu na contemporaneidade, sensível aos problemas atuais. Na medida em que falava, eu produzi uma série de comentários. Um deles é bastante pertinente ao momento em que nós vivemos, em que as pessoas têm se tornado mais individualistas, né? Esse foi um dos tópicos mencionados quando apresentava esse cenário contemporâneo e problemático em que nós nos inserimos. Preocupados consigo mesmos, e não só isso, preocupados em emitir ponto de vista, opiniões que muitas vezes nem são seus, né? Nem são construídos a partir de seu campo de experiências, mas são de outros, do grupo que pertence, e as pessoas vão acolhendo determinadas opiniões, determinados posicionamentos, sem refletir sobre as implicações que eles têm. E o que eu noto é um vazio entre as pessoas, não é? Na medida em que o diálogo, o dissenso, o fato de você assumir um ponto de vista um pouco diferente, ou um posicionamento que não coaduna com o grupo, né? não está em consonância com o grupo, e já é tratado, é visto como uma ofensa. E esses espaços, o museu, nesse ambiente remoto, ele tem oportunizado a interação, né? Essas ferramentas, elas possibilitam isso, que nós dialoguemos, olhemos nos olhos e compartilhemos as nossas sensações, os nossos sentimentos. E a pergunta que eu faço, na medida em que falava, sobretudo nesse momento, né, em que o museu também se responsabiliza pela educação, por gerir projetos educacionais, como atingir os estudantes, o público em situação de vulnerabilidade social e que muitas vezes não tem acesso a esses recursos tecnológicos, né? O que mostra que o slogan do governo, Educação para Todos, nesse momento é posto pelo menos sob suspeita, né? Será que todos hoje têm acesso à educação? Ou eles estão imersos em diferentes contextos? E o que nós podemos fazer para atingir a esse público que não tem acesso a esses recursos? Diante desse meu comentário e dessa minha pergunta, se outros quiserem fazer seus comentários, por gentileza, liguem os microfones, liguem também as câmeras. A professora vai responder a essa pergunta, e assim que ela concluir, para organizar o nosso a sequência de comentários, eu peço a gentileza para que vocês coloquem no chat, tá? E assim eu organizo as falas, tudo bem? Então coloquem no chat que querem falar, para que eu possa organizar. Então, obrigada, professor, pela questão, né? E esse é o grande problema, né? Eu acho que esse é o nosso grande problema. São muitos os desafios, como eu coloquei, e esse é um dos desafios que nós temos, porque essa pandemia, como eu falei, ela revelou mais do que nunca, né, que o Brasil tem essa dimensão continental, obviamente, isso é técnico, é comprovado, mas nós não tínhamos, eu acho que nós historiadores tínhamos, eu acho que nós que trabalhamos cotidianamente com a extensão, dentro das comunidades, sobretudo nós que trabalhamos com patrimônio cultural, que trabalhamos com os inventários participativos, que trabalhamos com e para as pessoas, a gente tinha essa noção, né? A gente tinha esse conhecimento, não é, de que políticas públicas, né, para reduzir essas vulnerabilidades, elas são indispensáveis,
né? E aí, o que, que a gente vislumbra hoje? Né? Quer dizer, porque nós vivemos na sociedade da comunicação, da informação, nós temos a democratização da informação, né? Democratização para quem? Né? Quer dizer, democratizar tem a ver com acessibilidade. Então, aí nós estamos diante de uma questão que é a acessibilidade física. Nesse momento, estamos diante dessa acessibilidade, dessa falta, né? Dessa dificuldade dessa acessibilidade física. E agora tem acessibilidade digital, a ausência dessa acessibilidade digital e cognitiva, porque veja que não ter acesso à internet hoje é, sobretudo, não ter acesso à escola, aos conteúdos da escola. Né? E aí eu estou falando os conhecimentos em todos os níveis da educação, da formação, seja do fundamental até a universidade. Se antes os nossos alunos, e nós vivemos diante dessa realidade de vulnerabilidade, muitos de nossos alunos da universidade não tinham recursos para reproduzir um texto. Você imagina que muitos alunos agora não têm condição de comprar um chip, né? Ou muitas vezes de comprar os dados, né? E veja que aí você tem uma série de empecilhos, não é? Porque você tem o trabalho do professor, ele se tornou dobrado nesse sentido, né? Você imagina o que é você estar ali face to face, cara a cara com o teu aluno, conversando com ele, acompanhando, tentando minimizar essas dificuldades. A mesma coisa, quer dizer, isso se tornou muito mais complexo, muito mais difícil, né? Quer dizer, e a sociedade brasileira, a meu ver, né, ela não está preparada para o digital. Não é? E, sobretudo, porque esse ambiente virtual de aprendizagem, né, o que se configura? Quer dizer, você tem que ter uma educação, né, uma educação para esse mundo virtual do compromisso, da ética, do profissionalismo, e isso é muito, muito complicado. No que refere aos museus, né, como atingir esse público com essa vulnerabilidade, né, a gente está fazendo de tudo. Né? No caso dos museus de pequeno porte, que é o caso aqui do Museu da Vila, tem sido muito difícil, né? Porque nós voltamos agora em maio às atividades presenciais, né? Com todo o protocolo, mas começamos a nossa semana de museus e a Feira do Patrimônio, e vamos realizar isso ao longo do ano, né? E nós temos realizado, professor, várias atividades semipresenciais, né? E, por exemplo, para atingir o público escolar, a gente tem entrado nos grupos dos professores, nas salas de aula dos professores. Por exemplo, nós tivemos que buscar agora garotos e garotas que quisessem aprender a flauta doce, né? Iniciação musical. E aí nós tivemos muitas dificuldades, não para entrar na sala, mas para que as pessoas, os garotos, aceitassem vir para o museu, porque é um momento turvo, é um momento de pânico, né? E aí nós temos usado uma estratégia, professor, que é bem interessante. Nós temos trabalhado com arte pública. Então, nós temos trabalhado muito com o conceito de memória, de identidade, com a história oral. Então, os nossos alunos do mestrado, eles têm ido a campo, né? Isso desde 2008, desde 2018, quando a gente criou o Museu da Vila, e temos constituído aqui um repertório de histórias e de memórias. E nós temos aqui uma residência artística, né? Onde nós temos aqui 2 artistas e uma arquiteta, também artista, né? E nós temos construído a arte mural. Então, o Valdeci Freitas tem feito um trabalho maravilhoso de arte mural. Então, a partir das histórias e memórias dos pescadores, né, ele construiu um mural. E foi muito interessante que ele está aqui desde fevereiro construindo esse mural, né? Na verdade, construiu um, está no segundo, já vai para o terceiro mural. E quando ele estava construindo o segundo mural, foi muito interessante, porque a construção dessa obra, a elaboração dessa obra, termina sendo uma elaboração coletiva, porque cada pescador que passava ali, cada pessoa que passava, conhecia aquela história que estava representada naquela pintura e dava uma sugestão, e dava uma opinião, né? Quer dizer, na verdade, uma forma de atingir esse público, né, é tentar chegar o mais próximo dessas pessoas que não têm acesso à internet, tentar chegar fisicamente.
Uma das estratégias que a gente tem usado, e a gente já começou a usar nesse ano, já fizemos, o levantamento dos alunos que estão estudando na escola local, que tem do 1º ao 9º ano, que é a unidade escolar Carmozina Martins da Rocha. E num trabalho feito por duas orientandas minhas, a Bruna Negreiros e a Rejane, né, elas conseguiram levantar 400 famílias. Então, na verdade, não é só trabalhando com o público escolar, mas é trabalhando com a comunidade escolar, porque a comunidade escolar ela tem a ver com professores, alunos, pais, parentes próximos, técnicos, secretários, coordenadores, ou seja, com a comunidade. Então, eu conseguiria te dizer que estratégias realizar, não é, nesses museus de pequeno porte, que é o que vocês podem fazer aí em Picos, não é? Mas está muito difícil, professor. Está muito, muito difícil. Cada vez mais a gente vê um fosso que está separando quem tem acesso e quem não tem acesso à informação. Professora, muito obrigado. São muitos no chat elogiando a palestra. Uma delas, a Helenilce Soares, diz: parabéns, professora Áurea, por ser a pioneira na museologia do Piauí, no sentido de reunir e de valorizar pessoas e instituições que se preocupam com os patrimônios. Concordo com ela. Não é? Eu e Ana Cantelli trabalhamos com esse projeto do museu, sabemos da dificuldade que é estabelecer um projeto, mantê-lo, fortalecê-lo no âmbito institucional. Então, concordamos. A Rejane diz: sempre pertinente e pontual a falar sobre os museus. Professora Áurea, parabéns. Obrigado por tanto conhecimento compartilhado. E muitos outros: maravilhosa, sensacional, parabéns. Os monitores do PIBEX reforçam a necessidade de que todos os ouvintes acessem o Google Docs para registrar sua presença. Isso é uma condição indispensável para a emissão do certificado. E nós temos, até agora, comentários elogiosos em palestra. O último, e quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá bem? Deixa eu ver aqui se há alguma pergunta no chat. A Yolanda diz que sempre se emociona por sua sensibilidade e conhecimentos. Obrigada por compartilhar, por nossas congratulações. Sinta-se abraçada. Como dizias, né, essa conexão é muito importante para desenvolver esse sentimento de responsabilidade social comum. Gostei muito de uma expressão que usaste: somos seres históricos e culturalmente elaborados. Né? E por termos culturalmente elaborados, convém que reflitamos sobre essas elaborações, para que também não caiamos em determinadas armadilhas, não é? Em determinados aprisionamentos que evitam Professor, o pensar desculpa. livre. Professor, desculpa, tem uma pessoa chamada Oneide Rocha que levantou a mãozinha. Sim. Fique à vontade, Oneide. Boa noite a todos e a todas. Parabéns, professora, e parabéns a todos nós que estamos aqui, porque nós estamos fazendo um ato de resistência. Estamos vivendo numa sociedade, como a professora falou, de uma realidade tensa, confusa, conflituosa. Eu acrescento também de desmonte da educação, da cultura, desmonte das nossas universidades, de desvalorização do conhecimento. Então, esse é um espaço de resistência, que a cultura realmente nos fortalece. Mas tem algumas das suas falas, professor, que me chamou a atenção. Primeiro, quando a senhora falou, o museu como uma casa habitada. O
museu como a nossa casa e uma casa para todos. É uma casa para todos. A popularização do museu. E eu olhando aqui a nossa realidade, o esforço que a equipe da AMOA, que é a equipe da professora Conceição Albano, Beth Albano, a família Albano, os professores Petrúcio e Ana Paula fazem nesse trabalho com o museu e as dificuldades que nós encontramos para que a população de Picos e região sinta o museu como sua casa. Como popularizar o museu? Principalmente nesse período de pandemia e que nós temos que lançar mão não da presença, mas da internet. Como popularizar o museu? Como o museu chegar às escolas e a gente já sente que está começando. A senhora falou que é um espaço onde tem o primeiro contato. Mas como o museu chegar à população, para que a população sinta esse museu como sua casa, e principalmente aqueles mais pobres, aqueles que estão mais distantes, que não têm acesso à internet, não têm acesso a livro, não têm acesso nem ao trabalho. Como popularizar o museu? Esse é um grande desafio. Obrigada pela sua intervenção e um prazer enorme conhecê-la e ouvir as suas reflexões e o seu clamor, né? Que na verdade é o meu clamor, é a minha dor também, não é? E foi por isso, acho que Oneide é professora também, não é? Então, foi por isso, professora, que na verdade eu também, como professora, eu saí da minha cidade, Teresina, né? E estou aqui a residir há 7 anos numa vila de pescadores. E nessa vila de pescadores, nós construímos um museu. E esse museu, na verdade, ele está construído num antigo grupo escolar. Então, o antigo grupo escolar Deputado João Pinto, ele foi construído na década de 80 e ele passou, então, por um processo de desativação. Então, ele passou 7 anos sem uso social, porque foi construída uma nova escola, a Escola Carmozina Martins da Rocha, e foi construída uma nova creche. Então, essa escola ela ficou lá, largada, por 7 anos. E eu comecei a residir nessa vila exatamente há 7 anos, né? E criei com uma equipe de colegas esse mestrado profissional em Arte, Patrimônio e Museologia, exatamente para começar a pensar essa relação das comunidades com o seu patrimônio, né? Percebendo a riqueza, a complexidade do patrimônio do Piauí e percebendo essa fragilidade de conhecimento, de sensibilidade do que refere aos estudos de patrimônio, aos estudos de museologia, estudos e intervenções. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar com a Associação de Moradores Locais, com a escola, né? E começamos a trabalhar com agentes públicos e privados. Então, eu fiz uma solicitação à Câmara Legislativa, né, por meio de um deputado estadual, deputado doutor Hélio Oliveira. E aí o doutor Hélio, então, por meio do setor jurídico dele, conseguiu, então, né, passou por todos os trâmites, isso levou um tempo para a gente conseguir, e com todos os trâmites nós conseguimos, então, que esse edifício passasse à tutela da universidade. Então, ele agora ele foi doado pela universidade, é um sistema de comodato, né, por 20 anos, renovável por mais 20 anos. Então, junto com a comunidade, nós fomos constituindo, então, o Museu da Vila. Então, a meu ver, professora, esta é uma forma, digamos assim, de tornar o museu uma casa habitada. Porque, veja, todo o recurso de reforma do museu, na verdade, não houve uma grande reforma, não houve reforma nenhuma. Nós fizemos uma higienização no espaço.
E esse processo foi feito coletivamente, alunos, professores, comunidade, né? Então, só para a senhora ter uma ideia, de 2018, nós estamos em 2021, né? Nada nesse edifício foi alterado. Ou seja, nada foi arrombado, nada foi deteriorado. E lá funciona o quê? As aulas do mestrado, funcionam oficinas de música, oficinas de dança, oficinas de costura, tudo de uma forma muito lenta, muito gradual, né? Então, as aulas do mestrado são ministradas lá, as exposições, nós fazemos exposições com curadoria coletiva, participativa, trabalhamos com a escola, com as famílias. Agora já ao museu que não tinha, não era órgão suplementar da universidade, passa a ser um órgão suplementar da nossa universidade, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? Conseguimos agora, vamos ter a reforma do edifício sem o descaracterizar, né? Porque ali é um espaço de trabalho de memória, né? E vamos construir também, reativamos, na verdade, a Associação de Moradores, vamos construir na Associação de Moradores um quintal ecológico, né? Temos feito um trabalho de educação ambiental, de educação patrimonial com as escolas, com as famílias, dentro do território. Elaboramos um projeto de um estaleiro escola, porque para nós, professora, o museu não é só o Museu da Vila. A nossa proposta é exatamente do Ecomuseu Delta do Parnaíba, que todo esse território da área de proteção ambiental, ele seja um museu, ele é um museu a céu aberto. O Museu da Vila, ele é um núcleo do Ecomuseu. Ele é um museu independente, ligado à universidade, com o termo de cooperação com a Associação de Moradores, porque isso a gente não tem que perder de vista. O museu, ele é órgão suplementar da universidade, mas a Associação de Moradores e a comunidade, elas são gestoras do museu, elas fazem parte do comitê de gestão do museu. Nesse momento, nós estamos elaborando o nosso plano museológico, que também é lento, né? E todo esse processo da pandemia, né? Todo esse contexto que a gente vive, de 2020, 2021, e eu acho que 2022 a gente vai voltando lentamente, né? Isso tem atrapalhado muito o nosso trabalho aqui. Mas o que eu posso lhe dizer é dessa nossa experiência, né? E como nós temos conseguido que uma comunidade diga, né? Aqui na minha comunidade tem um museu. E, na verdade, é o único museu desse território, porque, para mim, o museu ele tem que ser construído com e para as pessoas. Nós estamos aí a ouvir falar da construção, da inauguração do maior museu do Brasil, do maior museu do Piauí, que é o Museu do Mar. Para mim, não é um museu. Porque, para mim, o museu ele é feito com e para as pessoas. E o museu ele tem que ter pesquisa, documentação, conservação, salvaguarda, comunicação, né? E se um museu é feito sem a participação das pessoas, ele já nasce morto. Para mim, esse museu ele é um natimorto, né? Na verdade, é um museu que, na verdade, nasce sem o principal elemento, que é a vida, que é a participação das pessoas. Passo a palavra à professora Elaine Pacheco. Boa noite. Oi, Elaine, boa noite. Oi, é um prazer estar aqui. Quase não consegui. Boa noite. Então, você tocou na sua fala, Laura, em muitas questões que eu também me faço enquanto educadora de museus, né? Tive a honra de trabalhar por quase 2 anos no Museu Oswaldo Albano, quando morei em Picos, 2015, metade de 2015 até metade de 2017, né? E fico muito feliz com a forma como o Museu Oswaldo Albano tem mais do que nunca trabalhado de forma participativa com a comunidade, né? Tem sido um ganho muito grande, né? E nessa pandemia me possibilitou muitas coisas enquanto educadora, né? Porque a gente tem esse mecanismo, essa facilidade do digital, e isso abriu muitas perspectivas para todos nós, enquanto educadores, nós que temos acesso.
digamos assim, às redes sociais, temos acesso à internet e isso possibilita, né, muita coisa, mas a gente sente falta desse estar no museu, como você bem cita. E é uma coisa que é um dilema que a gente não vai conseguir resolver enquanto educadores, essa questão da falta do acesso à internet, porque são coisas que estão além de nós, né, além do que a gente pode fazer, embora a gente faça muito, né, dentro disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, para a gente, se você pudesse pontuar alguma experiência, assim, mais específica que vocês vêm tendo no Museu da Vila, no projeto Museu da Vila, né? Eu falo Museu da Vila, mas a gente sabe que é todo um projeto, vocês têm um mestrado, têm a pesquisa, e é uma coisa que é muito maior do que o que a gente pode imaginar, principalmente porque tem esse envolvimento com a comunidade desde o seu surgimento, e isso ganha uma força, assim, cara, que me lembro muito de Bacurau, né, do filme Bacurau, porque você tem ali a comunidade envolvida, a comunidade se sente parte daquele museu, porque a comunidade fez, a comunidade construiu, e a comunidade torna esse museu dinâmico. Então, assim, se você pudesse pontuar, especialmente agora, nesse período de pandemia que vocês estão voltando aos poucos, né, que é justamente dentro dessa linha de a gente não vai resolver esse problema, mas como a gente conciliar essa dicotomia da falta do acesso à internet e, ao mesmo tempo, é isso que, de uma certa forma, a gente está tendo, isso abre perspectivas, mas, ao mesmo tempo, isso fecha outras, né? Porque pessoas que não têm acesso a elas ficam limitadas. Então, a pergunta, né, que eu faço é essa. Queria que você falasse um pouquinho de alguma experiência pontual já nesse período, né? Até para a gente ir se inspirando também, e é isso. Bom, uma questão, Elaine, que é interessante a gente colocar é que o nosso museu, por ser um museu pequeno, né, por ser um museu de território, e, na verdade, por ser o Museu da Vila, apenas, digamos assim, a primeira sala do museu, porque o nosso museu é o território. Quer dizer, a diferença do nosso museu é que nós valorizamos o território, o bairro, não só o edifício. Né? Nós valorizamos os patrimônios, não só as coleções. Nós valorizamos as pessoas, não só os visitantes. Então, uma questão que a gente nunca teve, assim, não é, foi o acesso à internet, né? Porque, na verdade, o nosso trabalho com as pessoas é o corpo a corpo, né? O nosso trabalho é o dia a dia, é o cotidiano, né? Então, assim, com esse momento da pandemia, né, na verdade, o ano de 2020, Elaine, a gente praticamente fechou. Praticamente ficou sem fazer nada, né, a não ser continuar o programa de mestrado. E a gente percebeu ali, né, agora, já em 2021, quando a gente volta, né, como as pessoas estão ávidas dessas atividades do museu, né, mas que estão muito temerosas da volta. Né, e nós temos investido nos protocolos, né, exatamente para abrir o museu devagar. Tanto é que a gente ia começar uma exposição agora em maio, nós resolvemos só iniciar o projeto, trabalhar com os alunos em junho, porque a gente tem um projeto chamado Exercícios Museográficos, que são os alunos com a comunidade que constrói a perspectiva da exposição, ou seja, uma curadoria coletiva, colaborativa, né? E aí, por exemplo, nós vamos começar agora, hoje até a gente apresentou à tarde, a nossa proposta de exposição que chama Memórias. E essa proposta, na verdade, a exposição, ela começa no museu e ela se estende por todo o bairro. Né? Então, nós temos trabalhado muito com a arte mural, que isso temos feito oficinas de arte mural. Né? É difícil, viu, Elaine? É difícil, porque as pessoas, na verdade, aqui na comunidade, a gente tem que formar públicos, não é? Porque se há um desmonte da cultura e do acesso à cultura, né, do acesso a equipamentos culturais, né, e essa falta de acesso à internet, aos museus, você imagina um território em que as pessoas, agora que elas estão percebendo, estão entendendo o que é um museu,
né? E é muito interessante essa coisa delas não saberem antes o que é o museu, porque, na verdade, o museu para elas é o museu da vida. E o Museu da Vila é vida. Então, para elas, o Museu da Vila é a vida da vila. Porque, na verdade, é lá que elas podem ter o cinema, né? E nós tínhamos um projeto do Patrimônio Doc que a gente teve que interromper. É no museu que elas têm oficina de música, de desenho, de pintura. Então, é esse espaço de efervescência cultural, é o museu. Tu imagina tu tirar o chão dessa comunidade, né, nesse momento. Então, a gente tem voltado gradativamente, né? Agora as meninas fizeram o levantamento dessas 400 famílias, nós vamos começar a trabalhar com 17. Porque o que a gente percebe? Que no entorno do museu, porque o bairro onde está o museu é um bairro extremamente complexo, né? Porque, na verdade, você tem 3 camadas. Você tem uma camada de pessoas que moram à orla da praia, ou que têm casas na orla da praia, que tem um nível socioeconômico, as pessoas que moram no meio do bairro, que tem um outro nível econômico, e você tem uma terceira camada, que são pessoas extremamente vulneráveis. E é um território que, na verdade, não é pacífico, né? É um território em que você tem uma série de ausências, né? Ausência de iluminação, de segurança, a questão da coleta seletiva de lixo. Então, assim, são essas questões que a gente toca, que a gente está começando a tocar, essa questão da própria saúde, do saneamento básico. Então, veja que para nós o museu é por excelência esse espaço, né? Então, assim, essa questão do acesso à internet, né? Inclusive agora nós temos internet no museu, nós tínhamos já internet por conta de uma cooperação que a gente tinha com uma empresa que fornecia gratuitamente a internet, né? E agora, na verdade, a internet sou eu que ofereço ao museu, porque, na verdade, nesse processo de transição da UFPI para a UFDPA, a gente não tem ainda a possibilidade da universidade pagar essa internet, né? Nós temos agora lá um curso de informática. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma lista de 20 pessoas querendo informática e a gente só pode atender 6 pessoas, né? E são jovens que, na verdade, estão fazendo um curso na internet. O curso de informática é apenas um pretexto para eles trabalharem com protagonismo juvenil, não é? Nós estamos criando uma loja virtual do museu, tentando, eu acho que vai levar um tempo para a gente reanimar o ateliê escola, né? Mas a gente tem 2 alunos que estão fazendo oficinas de costura nas casas. Essa é uma coisa interessante, os alunos indo nas casas das pessoas. Então, assim, a gente está fazendo o processo inverso. Uma pequena parte vem para o museu, parte dos nossos alunos vão fazer o trabalho na casa das pessoas, parte é no próprio ar livre, né, onde as atividades são realizadas. Por exemplo, a Bruna está construindo um roteiro temático, onde a pessoa vai chegar no museu, não é? E mesmo com, a gente vai abrir essa exposição futuramente, vai ter a visita virtual, né? Mas veja que o nosso grande público é o local, não é? Então, a gente vai ter que fazer uma série de sessões, né, em que essas pessoas vão fazendo esse roteiro. E aí veja que essas pessoas que fazem esse roteiro, depois elas estão livres, Elaine, porque elas é que vão fazer o roteiro com as famílias. E isso é muito interessante, essa sinergia, essa rede que a gente consegue construir aqui. Tem dia que a gente fala assim, mas não vai dar certo, está tão lento. Mas é educação. É isso mesmo, é um processo de formação, é lento, é gradual, mas assim, é animador. É animador a gente saber, enquanto professor, enquanto educador, que a gente não está presa, trancafiada num gabinete dentro da academia, mas que a gente está na rua, que a gente está no bairro, que a gente está no museu, que a gente está fazendo pesquisa, que a gente está refletindo, que é tudo que a academia quer que a gente faz, né? Discussão teórica, metodológica, escreve texto, reflete, sim, ótimo, mas a gente interage. A gente tem que ir para a comunidade, a gente tem que transformar, né? E eu estava assistindo aqui a apresentação aqui do museu, antes da palestra aqui, né? Estava vendo a apresentação e vi como esse museu é vivo, né? Esse Museu de Picos é vivo, é interativo, é casa. Ele é casa, né? Ele não é um museu no sentido ortodoxo, tradicional da palavra, ele é casa, né? E o que a equipe está fazendo, e você deu seu depoimento, o professor também, a Ana, a gente vê que
que são ativos, né? Essa equipe da organização social, né? A Gracivalda, que é uma grande animadora desse museu, foi minha aluna de história, né? Então, assim, é isso. Não existe uma... É como você diz uma experiência, é isso mesmo, é uma experiência, são projetos, né? Como você também tem feito no Museu do Piauí, né? E como você tem tentado criar uma rede de educadores museais, como a rede de educadores Nordeste e nacional estão tentando, e a gente sabe que é difícil, é devagar, né? Mas a questão a palavra de ordem é resiliência e resistência, né? A gente tem que continuar. Áurea, o Adalto fez um comentário, Adalto Duque, acerca de um momento muito importante da sua palestra. Ele demônio ainda em algumas falas em comum como algo arcaico, algo como atraso e não como tradição, valorização da cultura local. Picoenses e todos nós que abraçamos a cidade como nosso local de moradia e trabalho, precisamos ressignificar os espaços e sua dinâmica cultural. Quer fazer algum comentário acerca do posicionamento? É exatamente isso, o que nós devemos fazer. Quando eu falo de resiliência e de resistência, né? E quando eu falo dessa museologia do século XXI, né? Quando eu falo dessa museologia e desse museu, né? Então, a gente pensa assim, um museu, né, como museu Osido Albano, né? Então, esse museu que nasce veja que tem um museu que tem uma longa história, e é um museu que nasce numa perspectiva tradicional, né? Quer dizer, um edifício, uma coleção, né? Uma família que alimenta, mas veja olha a perspectiva que o museu tem hoje, né? A transformação que ele assume, né? Quer dizer, é um museu que tem a sua documentação, que precisa salvaguardar a sua documentação, que precisa comunicar a sua documentação, mas efetivamente é um museu que está interagindo com a universidade, né? O fato de ter a sua presença da professora, já há ali uma interação, já há pesquisa, já há alunos, né, de história e de outras áreas do conhecimento interagindo. O museu já é essa casa, não é? Claro que cada vez mais a nossa casa ela precisa ser construída cada vez mais com carinho, com afeto, com sociabilidade, né? E veja que as apresentações que a gente viu aqui, desde uma expressão artística extremamente contemporânea, né? Eu me sensibilizei imenso com aquela garota dançando, né? Olha o lugar onde ela estava dançando e preparando aquilo para o museu. O depoimento da garota, eu amo o museu, sempre aprendo alguma coisa, eu gosto de estar lá, a música tocada. Então, assim, tocar, né? O museu é esse espaço de encontro de gerações, né? Então, você tem ali, e foi linda a apresentação que vocês fizeram, porque, na verdade, a gente vê ali um encontro de várias gerações, a opinião das pessoas, né? A forma como o professor se refere ao museu, a forma como você falou sobre esse lugar. Eu não nasci aqui, mas eu moro aqui nessa cidade, né? Então, assim, são pessoas que o museu precisa desta equipe alinhada, né? Dessa equipe que efetivamente colabore com as atividades do museu. Eu não sei em que pé está a elaboração do plano museológico de vocês, né, do museu, mas desde já eu já gostaria de colocar à disposição o nosso mestrado para que a gente possa, de alguma forma, colaborar. Nós estamos agora elaborando o plano museológico do Museu da Vila, né? Temos alunos que estão trabalhando com essa temática, né? Então, se vocês assim desejarem, coloco já à disposição, não é, o programa de pós-graduação, não é, para colaborar nesse processo, né, para ministrar algum curso, alguma oficina, para de repente estar vendo o que pode fazer, começando pelo diagnóstico do museu. Então, assim, contem conosco aqui, com a equipe, e conosco que eu falo, a equipe aqui do programa de pós-graduação. Nós, com certeza, não é, Maria dos Remédios, senhor Albano, procuraremos, com certeza. Porque muitas vezes deparava esses anos de diálogo com o museu, como fazer?
as perguntas surgiam. Hoje, a sua fala foi muito esclarecedora nesse sentido. Tenho certeza que os curadores do museu também já começaram a pensar em possibilidades de atuação junto à comunidade e aproximar, né, com esse momento do retorno, que será breve, a comunidade. O Lucas Moreira, que foi mediador cultural em 2019, e desde então tem permanecido conosco, mesmo estando em São Paulo, mas faz parte de todos os eventos, participa, pergunta, ele gostaria de fazer uma indagação. Lucas, seja bem-vindo, muito bom vê-lo aqui. Bom, muito obrigado por me passar a fala, assim, como o professor mesmo falou, eu fui lá, eu tive atuando no PIBEX, e estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade, de rever os meus amigos, assim, porque realmente é um evento que ele realmente mexe comigo, sabe? Tá debatendo o museu, eu me sinto em casa, aí é meu lar, vocês me roubaram, eu não sou mais paulista, eu sou piauiense. Mas, bom, de certa forma, professora, a senhora já respondeu minha dúvida, que eu realmente estava querendo entender um pouco mais sobre como está sendo lidar com esses processos neste momento. Mas a senhora já foi bem clara com isso. Então, eu só gostaria de saudar a senhora, assim, poxa, a senhora falou muito bem, professora, eu realmente fiquei muito feliz de me sentir contemplado. E era mais ou menos isso mesmo. E mandar um abraço, um beijo para todo mundo, que eu estou com saudade de vocês. Ok, fico feliz, Lucas, que você tenha se sentido contemplado e um dia, quiçá, né? Que não custe muito. Convido, na verdade, todos vocês aqui a conhecerem essa nossa experiência, que eu acho que é uma experiência singular, sabe? É uma experiência que está sendo construída muito devagar, com muito cuidado. Nós não temos aqui a pretensão de ser o maior, o grande, mas, na verdade, de ser uma experiência significativa, né? Quer dizer, de dar uma colaboração aqui. Porque o que a universidade pode fazer, na verdade, é construir com as pessoas o conhecimento, né? Professor, tem uma mãozinha aqui levantada, Maria dos Remédios, a Beth. Boa noite, professora Áurea. Eu aproveito também essa oportunidade para cumprimentar todos os presentes. Muito obrigada aí por vocês estarem participando. Professora Áurea, eu não resisti e resolvi dizer que a sua fala, ela causou um estímulo enorme no nosso trabalho, certo? O Museu Azildo Albano, ele faz parte dessa situação que a senhora tão bem exemplificou aí na sua fala, marcada pelos desafios, né, que a gente enfrenta. E a senhora falou também, que eu achei interessante, na importância da gente se unir numa rede, né, de colaboração, não apenas em relação à educação museal, mas com a comunidade, não foi isso? Então, eu achei muito válida essa sua fala. E eu aproveito também essa oportunidade para dizer que o Museu Azildo Albano, juntamente com os membros da associação, que alguns deles estão presentes aqui, da Academia de Letras, né, da região de Picos, Universidade Federal do Piauí, tanto os professores como os alunos, a Secult, na pessoa de Gracivalda, que tanto nos ajuda. O som ela clicou. Beth, sem querer você inviabilizou o microfone. Isso. Tá bom, gente. Desculpa. Boa noite, professora Áurea. Cumprimento também todos os presentes que atenderam o nosso chamado, né, para esse lindo momento. Eu gostei muito da sua fala, professora.
ela nos fortalece, na verdade, no momento que os museus estão passando sem saber, né, como envolver a comunidade, pelos desafios que a senhora bem elencou na sua fala. Mesmo assim, o que a senhora falou nos dá um incentivo de ir mais além, né? O Museu Asildo Albano, como a senhora disse, ele começou de maneira tradicional e vem de maneira gradual, né? Caminhando, né? Tentando construir um futuro melhor, né? Tentando construir um museu que seja realmente importante para as pessoas. E é isso, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. É uma conquista nossa, né? Fruto de um trabalho feito com muito carinho pelo Museu Asildo Albano e as suas parcerias, né? Eu que agradeço, Beth, me sinto muito, muito feliz por estar aqui compartilhando ideias com vocês e já colocando mesmo à disposição. Quando eu falo em rede também, eu falo em rede de colaboração institucional, não é? Os museus colaborarem, tanto é que no Delta do Parnaíba, nós construímos esse projeto do Ecomuseu Delta do Parnaíba, que é exatamente a ideia de rede. Cada museu é independente, né, autônomo administrativamente, financeiramente, politicamente, mas a ideia é construir essa rede, né? Então, contem conosco com que nós pudermos colaborar com o museu. É sempre um prazer. Pode ter certeza que a gente vai precisar, professora. Não há mais comentários. Existem muitos elogios, por conta do tempo não é possível ler todos. Quem tiver algum comentário a fazer, alguma pergunta, fique à vontade, nós ainda temos alguns minutos, não é, professora Áurea? Vamos aproveitar a generosidade, a disponibilidade da professora Áurea em dialogar conosco, essa é a proposta. A professora Ana Cantelli diz que não tem como participar com áudio, ela está com problemas essa semana com áudio, pois o meu está com problemas, mas eu quero registrar minha admiração pelo trabalho realizado em Parnaíba. Com certeza manteremos contatos para trocar experiências. Obrigada, professora. Estamos aqui à disposição do museu. Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário, algum registro? Pois é, foi um prazer imenso, né, conhecer a professora Áurea. Por sinal, acho que eu já tive um encontro aqui no PIX. Eu me conheci, assim, mas um momento, né, foi pouco tempo. Mas o seu nome, o seu trabalho, né, a importância dessa grande professora, que faz um trabalho imenso, eu como irmã de Asildo Albano, eu me sinto assim, ajudando, continuando o trabalho que ele deixou, né? Eu me sinto muito segura, muito com a sua fala, aquilo que você passou para a gente, sua segurança, o seu conhecimento, o seu amor à causa, né? Essa grande causa da cultura. Eu tenho certeza que o Museu Asildo Albano, se precisar da sua colaboração, da sua ajuda, tenho certeza que nós poderemos contar com a sua presença, com o seu trabalho, né? É isso. Eu me sinto emocionada, assim, de ver, e agradecida pelo o Museu Asildo Albano que tem caminhado ao longo desses tempos, que eu vim nascer e continuar.
eu acho que ele está passando, né, por um momento promissor, né? Aí, com a colaboração que o Vale já passaram, dos professores, da Associação dos Amigos do Museu, que tem aqui uns presentes, a colaboração dos professores, do trabalho dos professores da universidade, das parcerias. Então, eu tenho certeza que ele está caminhando cada vez mais. Eu que me sinto, muitas vezes eu fico preocupada, meu Deus, como é que vai ser esse museu no amanhã? Como é que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto segura com essa equipe que está aí ajudando, cada vez mais aparecendo as luzes, né? Que vão mostrar e vão nos dar assim, mais segurança, dar mais segurança ao museu. Áurea, professora Áurea, muito obrigada. Muito linda a sua fala. É um motivo, assim, depois para a gente ouvir com calma e refletir em cada coisa, em cada passo que você falou. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu é que agradeço e me sinto muito, muito feliz, muito tocada, muito emocionada com as suas palavras, né? E é um prazer imenso falar com pessoas de várias gerações, né? Falar com a senhora, eu estou extremamente feliz e comovida, né? E na verdade, conte conosco, conte comigo. Eu posso falar por mim também, pela equipe do programa, né? Conte conosco. É um prazer imenso estar aqui e ouvir pessoas como a senhora, o seu depoimento, a sua preocupação e também a sua segurança, não é? O seu caminho de segurança, é saber que existem jovens trabalhando no museu, professores, não é? Pessoas da comunidade, quer dizer, nós não podemos atingir todas as pessoas, não é? Então, mas nós vamos atingindo públicos pequenos ainda, não é? E como a professora Neide falou, uma hora, professora, a gente vai falar de museu e todo mundo vai entender o que a gente vai estar falando, da importância da memória, de trabalharmos com a memória, com o nosso patrimônio, a importância dos artistas, da importância das políticas públicas de incentivo à cultura, aos museus, não é? É assim, nós estamos vivendo um momento turvo, sombrio, né? Um momento de monte, mas isso vai passar. Assim como essa pandemia vai passar, outras pandemias virão, né? Mas nós vamos estar com o nosso corpo fortalecido, com a nossa mente aberta, com o nosso espírito de resistência sempre firme, né? E assim, quem dera, quiçá, chegue eu na sua idade, com a sua vitalidade, né? Com a sua disposição, com o seu discernimento, com a sua firmeza. É um prazer imenso ouvi-la. Vamos à última pergunta da noite, da Deolinda Marques. Por gentileza, Deolinda, fique à vontade para ligar o microfone, a câmera. Eu penso que a internet caiu ainda, né? Ela ainda está conosco? Deixa eu desligar o microfone aqui para você. Me parece que, infelizmente, Deolinda teve um problema com a internet. Ela pediu para fazer uma pergunta, mas ela não está conosco. Ele fica sem... Em nome do Museu Oswaldo Albano, caiu. Está bem. Acontece. Em nome do museu, eu agradeço a presença de todas as questões, essa noite muito propositiva para pensar o museu, pensar nesse espaço cultural. Essa semana, o evento ele se estende até sábado. Nós temos atividades quinta-noite, um webinário em que eu, a professora Ana Paula Cantelli e monitores que atuam como mediadores culturais falarão sobre os trabalhos educativos que nós desenvolvemos no Museu Oswaldo Albano.
Em seguida, na sexta-feira, teremos a palestra do professor Dr. Roger Dutra, de Minas Gerais. No sábado, mais uma vez, nos encontraremos para a palestra, a roda de conversa ou a oficina que vai ser produzida pela artista plástica NASA McFarlane. Boa noite, bom descanso e contamos com a presença de vocês nas demais atividades do evento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, Áurea. Muito obrigado. Boa noite, professores. Obrigada, eu. Boa noite, professores. Boa noite. Um prazer. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Boa noite, professora. Um prazer foi meu.